convidado, acho que o culpado é ele, né? Mas é muito bom, eu sempre gosto de compartilhar a palavra, é muito bom poder estudar e poder falar daquilo que o Senhor também fala aos nossos corações. E mais um ano está acabando, o próximo ano se inicia. Provavelmente muitos de nós fizemos vários planos no início do ano, aí chega no final do ano a gente vai e começa a pensar sobre tudo que aconteceu, daquilo que a gente concluiu, daquilo que a gente não concluiu, e também começa a pensar já para o próximo ano, né? Fazer planos para o próximo ano, traçar metas, alguns mais, outros menos, outros deixam as coisas andarem mais, vou falar, mais solta, né? Mas todo mundo tem algum plano, algum propósito, né? E muitas vezes esses planos são frustrados, muitas vezes esses planos são realizados, né? E nós vamos falar sobre a questão do controle de Deus na nossa vida, né? Calma, Deus está no controle. O Senhor tem falado comigo durante esse ano, muito mais no final do ano, né? E os irmãos vão entender, acho que no decorrer da mensagem, aquilo que a gente está querendo transmitir, que o Senhor colocou no nosso coração essa noite. E o texto que eu gostaria de compartilhar é apenas um versículo, está em Romanos 8, 28. Romanos 8 e 28 fala o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8 e 28. No mundo que a gente vive, né, nessa turbulência que a gente, no nosso dia a dia, muitas das vezes é difícil entender esse controle de Deus, né? Mas Ele está no controle de todas as coisas. A gente vê, por exemplo, esse ano aconteceu várias queimadas, né, principalmente no centro-oeste brasileiro. São Paulo também está no sudeste, né, que também aconteceu, mas São Paulo ficou bem crítica a situação, ficou com a qualidade do ar bem ruim, né? A gente vê catástrofes acontecendo em outros países, enchente no Rio Grande do Sul, só para falar aqui do nosso Brasil, né? E muitas vezes a gente olha isso e fala, mas o que está acontecendo? Será que Deus perdeu o controle das coisas e está tudo arruinado? Eu creio que não, né? Eu creio que Deus ainda ele continua no controle, ainda não. Deus Ele sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas, né? E essa questão deveria ser um grande motivo de contentamento e um grande motivo de descanso para nós, principalmente para nós cristãos, para nós que cremos num Deus vivo, num Deus verdadeiro. Saber que Deus está no controle de todas as coisas, né? Porque a gente, eu particularmente, muitas vezes quero estar no controle de alguma situação da minha vida, quero estar controlando alguma coisinha ali, mas eu não tenho a onisciência, eu não tenho a onipresença, eu não tenho o poder que Deus tem. E saber que Deus está no controle deveria trazer para nós paz e tranquilidade. Mas muitas vezes não acontece. A nossa natureza, infelizmente, leva a gente para outras, né, para mais preocupações e tudo, né? Então, essa frase, né, de sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, o contexto dela foi Paulo escrevendo aos Romanos, a igreja que estava em Roma, desculpa, e ele queria levar os irmãos ali em Roma, né, trazer para eles ali alguns conhecimentos teológicos, alguns conhecimentos para aquela igreja, para que os irmãos não estivessem sendo abalados com todas as coisas que estavam no mundo, acontecendo no mundo naquela época. Então, desde aquele momento, a gente já vê que o crente lá do passado tem as mesmas preocupações, não vou falar as mesmas preocupações, mas tinha preocupações que levavam ele a ter alguns questionamentos que nós vamos tratar aqui, né? Por que esse
versículo ele é tão importante para nós. Ele é muito importante porque ele traz uma perspectiva de Deus que muitas vezes nós, seres humanos, esquecemos. E nós vamos falar sobre isso, né? De saber que Deus está no controle seria um chamado para confiar nele, né? Confiar toda a nossa vida, né? Todas as situações da nossa vida a Ele, confiar nele e saber que Ele é soberano sobre todas as coisas, e saber que o amor dele por nós, né? O amor que Ele demonstrou, que está em João 3,16, o amor que Ele demonstrou por nós já nos levaria a estar entregando toda a nossa vida, todo aquilo que acontece na nossa vida nas mãos dele, né? Uma pessoa que ama, né? Eu agora estou vivenciando uma fase nova na minha vida, né? De ter uma filha, e a gente vê como que a gente não consegue descrever o amor que a gente sente por ela e aquilo que a gente quer fazer por ela. Pensa como Deus, que não tem falha, que é Deus, né? Ele olha para cada um de nós com o amor que Ele teve de enviar o Senhor Jesus para morrer na nossa cruz, para morrer na cruz, e saber que Ele está no controle de todas as coisas, né? Pensa que Ele quer fazer o melhor para nós, e o melhor para nós nem sempre é o nosso, né? A nossa visão do melhor, mas Ele quer fazer o melhor para nós, para que a gente esteja sendo moldado segundo o caráter do Filho dele, do Senhor Jesus, e um dia estarmos junto com Ele. Então, tudo que Deus faz, Ele tem esse foco, né, de moldar a nossa vida para ter um caráter aprovado. Então, o texto que nós lemos, né, como eu falei, foi uma carta escrita aos irmãos que estavam em Roma, né, e Paulo foi quem escreveu. E Paulo, a intenção dele na carta era de detalhar essas doutrinas cristãs, trazer esperança para aqueles irmãos, né, e livrar os irmãos de conflitos teológicos que estavam acontecendo. Nesse mesmo capítulo de Romanos, no início, Paulo já vem falando sobre a vida no Espírito Santo, a vida no Espírito, né, e depois ele fala sobre a natureza do sofrimento do cristão. E ele fala no versículo 18, os irmãos precisam abrir, eu vou ler, fala assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ou seja, Paulo colocou um termo aqui que ele nem cogitou de colocar assim, olha, a glória que nos espera é 1 milhão de vezes maior do que o sofrimento que a gente está aqui. Ele disse, já de letra, falou, é incomparável, não tem jeito de comparar. Mesmo que fosse 1 milhão, 10 milhões de vezes maior a glória que nos espera em comparação com o sofrimento aqui, se ele colocasse isso, ia ter comparação, né? Mas ele disse que é incomparável, né? Então, e logo depois, no versículo 28, que ele vai falar, sabemos que todas as coisas cooperam, ele está incluindo essa questão do sofrimento que os cristãos passam. Nós vamos falar sobre isso também. Então, nesse contexto que Paulo está falando, a frase serve como um lembrete do cuidado de Deus, especialmente nos tempos de adversidade. Quando está tudo bom, a gente às vezes, né, relaxa um pouco, mas na adversidade a gente precisa de uma força maior ali, precisa de um sustento maior ali. E Deus está presente em nossas vidas na adversidade, né? E todos os cristãos deveriam manter a fé, né, mesmo nesses momentos difíceis. Por quê? Porque Deus está no controle. Deus, em sua soberania, está trabalhando em todas as coisas, não apenas nas circunstâncias aparentemente boas. Ou seja, apesar de sofrermos questões aqui nessa terra que nos levam a achar que Deus saiu do controle ou que nossa vida está totalmente fora de controle, Deus ainda permanece no controle dela. Então, essa passagem, ela deveria trazer, ela nos traz algo que reconforta o nosso coração, mas também traz algo intrigante, né? Por quê? Primeiro, quando Paulo fala, sabemos, ele está
usando um termo que é um termo exato. Não é uma coisa, não é algo duvidoso, não é algo, eu acho que Deus está no controle. Ele já fala, sabemos, e isso serve para nós hoje, como cristãos. Eu falar assim, eu sei que o meu Deus está no controle, eu sei que todas as coisas cooperam. Então, não é um sentimento, né? Muitas vezes a gente passa na nossa vida cristã com aquelas questões, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu acho isso errado, porque Ele fala na palavra dele que Ele estaria presente nas nossas vidas todos os dias. Então você não precisa sentir isso, você tem que ter certeza disso. Mesmo nos momentos que você não está sentindo nada, mas você tem a certeza, porque a palavra de Deus diz isso, e a palavra de Deus é verdadeira. Então Paulo está usando exatamente isso. Eu sei, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é uma questão aqui exata, né? Não é uma conjectura hipotética, mas a certeza experimental. Paulo experimentou isso. Ele passou por dificuldades, a gente vê nas cartas dele falando, eu sei viver no muito, sei viver no pouco, né? Então ele sabia o que ele estava falando, né? Então acreditar que todas as coisas cooperam para o bem é um lembrete de que Deus está sempre no controle, mesmo quando nossas vidas parecem estar fora de controle. Nós sabemos, ele não diz nós sentimos, ele diz nós temos certeza, convicção segura e uma convicção inabalável disso, né? E sabemos o quê? O que ele está falando? Né? Que algumas coisas, só as coisas boas, só quando a gente está no auge da nossa vida? Não, todas as coisas. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então não algumas coisas não é as melhores coisas, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que exatamente significa isso? Todas as coisas significa quando passamos por sofrimento, quando não obtemos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós planejamos no início do ano, ou quando obtemos alguma coisa também que Deus, pela misericórdia dele, nos concedeu, né? Então, todas as coisas. Nós vemos os cristãos no passado que eles tiveram situações que a gente hoje não passa por isso, né? Nós vimos cristãos no passado sendo torturados nos coliseus de Roma, sendo perseguidos, sendo açoitados, sendo mutilados. Todos os apóstolos, né, com exceção de João, foram martirizados. João foi exilado, né, na ilha de Patmos, mas todos os outros foram martirizados. Então, assim, isso não estava no controle de Deus? Não estava no controle das mãos de Deus, essa situação? Com certeza estava. Então, a nossa situação, as nossas dificuldades, não quer dizer que Deus perdeu o controle, né? Não quer dizer que Deus não está olhando por nós. Então, o crente, ele passa por situações diversas. O crente fica doente, o crente pega Covid, o crente morre, o crente sofre perdas materiais, o crente sofre questões de saúde, né? Perdas físicas, né? Pessoas morrem na família. Tudo isso nós passamos e tudo isso está no controle e está nas mãos de Deus. É muito difícil às vezes a gente entender uma situação de calamidade e dizer isso, que todas as coisas estão contribuindo para o meu bem. De que forma que isso está contribuindo para o meu bem? É porque muitas vezes esse bem que nós estamos olhando, a gente acha que talvez seja um bem material, seja alguma coisa que a gente tenha que alcançar aqui nessa terra. E não é isso, né? Mais para frente nós vamos falar sobre essa questão. Esse bem, esse bem que Paulo fala, ele não está falando que é um bem para todas as pessoas, não é para qualquer pessoa, né? Ele especifica aqui para quem é essa questão, para aquele que ama a Deus, né? Então a gente vai fazer, quem é que ama a Deus? Né? Aquele que tem os mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então é para o cristão, não é para qualquer pessoa.
Então, por mais que a nossa vida tenha situações difíceis, mas se você é aquele que ama a Deus, isso está cooperando para o seu bem. E isso está cooperando para qual bem? O bem que Paulo fala aqui é aquele bem que, logo no versículo 29, que eu vou ler aqui, ele está completando. Ele falou: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E depois ele fala assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. É esse o bem que Deus está procurando em nós, é nos conformar, é nos moldar segundo a imagem do Filho dele. E se isso for necessário passar por situações adversas, ele vai fazer. Se não for necessário, se por um milagre a gente viver a vida inteira sem ter qualquer situação, qualquer tribulação, foi Deus que quis. Podia ser assim, né? Mas não. Ele leva a gente no fogo, ele leva a gente na fornalha ali, e vai tirando as impurezas, vai tratando, vai moldando, porque ele quer nos transformar e colocar a gente com a imagem do Filho dele. Então, portanto, todas as coisas cooperam para o bem. Não é uma promessa de um caminho fácil ou isento de problemas. Nós não vamos ter uma vida tranquila aqui. Pelo contrário, eu acho que a partir do momento que nós decidimos seguir a Cristo, as coisas se tornam muito difíceis. Porque você tem que viver uma vida contra o mundo. Você tem que ir na contramão de tudo que está acontecendo. Você tem que fazer morrer a sua carne todos os dias, né, para que você possa viver uma vida que agrade ao Senhor. E graças a Deus que o Senhor não é na nossa força, é o Senhor que faz isso nas nossas vidas. É Ele que proporciona isso, é Ele que nos dá a força, é Ele que nos dá o sustento para a gente poder viver uma vida desse jeito. Eu gosto muito do Salmo 121, o versículo 8 que eu vou ler, fala assim, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. E eu gosto muito de pensar que essa saída foi aquele momento onde que eu entreguei a minha vida para Cristo, quando eu saí do Egito, né? E estou caminhando agora nesse deserto que é esse mundo. E Deus, em sua infinita graça, vai proteger a minha chegada até a mansão celestial. Então, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Então, nessa caminhada que nós estamos vivendo aqui, o Senhor está no controle e está nos protegendo. A nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, ela está na nossa vida constantemente, até que o Senhor tem nos abençoado, né? E é muito bom poder saber isso, porque eu, na minha força, todos os momentos eu perco o controle, mas Deus não. Deus está sempre no controle de tudo. Então, nossa vida também ela não está dirigida por um acaso. Não é o destino que dirige a nossa vida. Isso aconteceu porque estava escrito nas estrelas. Não, é porque o Senhor permitiu aquilo ali, o Senhor direcionou aquilo ali, o Senhor fez aquilo ali acontecer em nossas vidas. Então Paulo, ele não está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas ou que é um jogo de coincidências. Não. Não são os astros que determinam o nosso destino, mas sim a mão de Deus. É a mão de Deus que dirige a nossa vida. Então a nossa vida está nas rédeas da mão de Deus, né? Não está nas nossas mãos. A partir do momento que você decidiu seguir a Cristo, a nossa vida está nas mãos dele. Ele que dirige, é Ele que conduz. E graças a Deus por isso. Tá? Mas aí vem aquelas dúvidas. Tá, beleza. Se Deus está no controle, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Muitas vezes a gente não vai ter resposta. Lembra de Jó? Quantas vezes Jó questionou a Deus por tudo o que aconteceu com ele? Ele perdeu todas as riquezas que ele tinha, e naquela época a palavra de Deus diz que ele era o homem mais rico da terra. Ele perdeu todos os seus filhos de uma vez só, né? E ele questionou a Deus. Ele aparentemente tinha um casamento legal, mas a esposa, logo que
aconteceu esse monte de coisa, começou a falar, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ou seja, tudo deu errado, tudo deu errado. E Jó começou a questionar. Né? Quando vieram seus amigos, os amigos, em vez de ajudar, jogaram ele mais na lama. Então, assim, ele fez, se eu não me engano, 18 questionamentos e Deus não respondeu nenhum. Então, muitas das vezes, aquilo que acontece na nossa vida não vai ter um porquê que aconteceu ali. Deus não vai falar, está acontecendo por isso, por isso. Mas Ele vai te mostrar para quê. E o para quê é conformar você à imagem e semelhança de Deus vivo. Para que você, cada dia, se pareça mais com Jesus. Então, nós não vamos ter resposta para todas as questões que Deus está dando. Para todas as perguntas, para todas as perguntas que estamos fazendo. Né? Mas Deus, Ele vai demonstrar para nós a sua soberania e o seu poder. Ou seja, Ele não vai te dar a resposta, mas Ele vai falar com você assim: quem criou tudo isso daqui? Né? Quem que conduz tudo isso daqui? Sou eu. Então Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Tá? E no final de tudo, tem um propósito, né? Que é a restauração das nossas vidas. Deus restaurou a sorte de Jó. Logo depois de tudo aquilo que ele passou, quando Jó reconheceu, quando Jó olhou e falou assim: Senhor, eu te conhecia só te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vendo? Nas aflições a gente vê Deus. Quando está tudo bom, muitas vezes a gente não consegue ver, a gente esquece muitas vezes de algumas coisas. Mas nas aflições você vê a mão poderosa de Deus te sustentando. Porque você passa por situações que você fala assim: eu não imaginaria como poderia passar por isso. Mas Deus está te segurando, Deus está te sustentando. E aí você pode chegar no final da vida e falar assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, como Jó falou. É crucial entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É importante para nós a gente entender isso. A gente precisa entender e fazer isso está cravado, escrito no nosso coração. Saber que na circunstância que nós vivemos, é Deus que está no controle e que isso vai contribuir para o meu bem. Quando nós fizermos os nossos planos para o início do ano, não é ruim, é bom fazer planos, é correto, né? Mas entregar isso tudo nas mãos de Deus. E se algum deles for frustrado, Deus sabe o porquê. E você ora, agradece a Deus, né, e segue em frente. Para a gente finalizar, né, e considerando todas essas questões, a palavra de Deus diz lá em Jeremias 29:11, fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então o Senhor, Ele conhece todas as coisas, Ele tem para nós planos, e planos muito maiores do que nós podemos pensar e imaginar, e Ele é um Deus bondoso, um Deus gracioso, que não deixaria acontecer alguma coisa com os filhos se isso não fosse para o nosso bem. Acho que os irmãos de alguma forma sabem de situações que aconteceram na gravidez da Amanda, né? A gente gosta muito de fazer as coisas certinhas, eu e a Amanda, a gente tenta fazer as coisas certinhas, e a gente teve uma gravidez assim, vou falar que foi maravilhosa, não tivemos problema nenhum. A Amanda pegou uma gripe durante a gravidez dela e estava tudo correndo super bem. E um dos meus maiores medos que eu sempre falava com ela é a questão da saúde dela na gravidez ou no momento do parto e tudo. E a gente foi fazendo todas as coisas certinhas, pré-natal, consegui, graças a Deus, era um plano meu acompanhar ela em todas as consultas e eu consegui, então, sucesso.
Isso foi bom. Mas quando chegou no momento do parto, ela teve um parto extremamente difícil. E depois do parto, a Amanda ficou 2 horas tendo hemorragia. E eu olhava para ela e achava que a Amanda ia embora. A Amanda, do mesmo jeito, o pensamento que ela tinha era esse. E aí, eu lembro que uma hora a Amanda virou para mim e falou assim: manda mensagem para os irmãos para orar. Eu falei: meu bem, já fiz isso há muito tempo, eu não estou aguentando. E a gente estava orando, eu sempre orava, eu virava o rosto, ela estava aqui, eu virava o rosto, eu ficava aqui orando e chorando, chorando. E a Isabel aqui no cantinho. Então, assim, foi algo extremamente. Eu orava e falei: o que eu posso fazer agora? Eu não posso fazer nada. E uma das coisas que eu tinha muito medo é ela sentir muita dor, porque a gente não pode fazer nada. O homem não fala, não tem jeito. Você pode segurar a mãe, mas isso não ajuda em nada, para falar a verdade. E eu tinha muito, mas muito, muito medo. E o meu medo acabou se tornando realidade, porque quase que a Amanda foi embora. Depois que ela passou por todo esse problema, ela teve que ir para a sala de cirurgia, e na sala de cirurgia conseguiram estancar. Passou a noite e na manhã seguinte ela teve que voltar para fazer mais um procedimento. E eu, mais uma vez, eu falei com ela que teve uma hora que eu tinha que passar por uma sala de um vestiário para trocar de roupa e ficar com ela na sala de cirurgia. E eu devo ter demorado uns 10 minutos nessa sala, na segunda-feira de manhã, antes de subir. E eu chorava, e falava: Deus, não permite isso, eu sei que o Senhor está no controle, mas não leva a minha esposa. Mas está vendo como que as situações da nossa vida, ela foge do nosso controle? Se, e eu não gosto de pensar nisso, mas se a Amanda tivesse ido, Deus estava no controle. Eu não sei se eu conseguiria falar desse jeito aqui. Talvez eu pudesse estar até revoltado. Mas é a vontade de Deus e Ele estaria no controle. E isso foi o que motivou esse texto. Foi esses momentos de pensar sobre essa questão e de saber: Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas, mas muitas das vezes eu não confio nisso. E foi isso que Deus me confrontou. Muitas das vezes a gente fala que confia no Senhor, que confia num Deus poderoso, mas na hora do aperto parece que a gente esquece de muitas coisas. E eu falei com a Amanda sobre isso. Me parece que eu esqueci um monte de coisa, porque eu entrei em desespero. É normal se você está com um ente querido passando por dificuldade, ali você está vendo, você vai sentir esse desespero, sim. Mas a gente tem que lembrar que Deus está no controle. E foi esse o motivo de eu procurar esse texto, de olhar esse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez Deus permitiu que eu passasse por essa situação para colocar em mim essa certeza de que Ele está no controle de tudo. Para talvez brotar em mim essa esperança, brotar em mim essa convicção. Não vou falar que eu estou plenamente convicto. Se acontecer alguma coisa agora, eu vou, está firme como uma pedra ali. Não sei. Mas talvez seja uma sementinha que o Senhor está plantando e está mudando. Então, aquilo que eu queria trazer para os irmãos é isso. Que nesse próximo ano que se inicia, que seus planos sejam feitos, mas que você saiba que se acontecer alguma coisa diversa, Deus está no controle. Deus está guiando os passos de cada um de nós e Deus vai estar levando a gente até, se Ele não voltar, até o final do próximo ano, e você vai poder voltar e olhar: aconteceu isso de ruim? Aconteceu isso de bom? Também aconteceu. Graças a Deus por isso. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Tem uma música que eu gosto muito, que é do Stênio Bastos, que fala sobre o tapeceiro. Os irmãos devem conhecer, e essa música ela fala exatamente isso. Que Deus é o compositor, ele coloca Deus como um tapeceiro, que está tecendo ali um tapete, com várias cores, e nessas cores a gente tem cinza, que são os nossos dias cinza, que são os vales que nós passamos, mas tem cores coloridas, bonitas,
Quando está tecendo, eu nunca teci tapete, mas eu acho que também deve ser assim. De um lado fica uma coisa meio esquisita, mas do lado que é o lado para ser visto, fica uma coisa maravilhosa. Muitas das vezes nós podemos estar olhando a nossa vida somente do lado esquisito, onde está cheio de fiapo, onde está tudo errado. Mas se você olhar pela visão, pelo lado que Deus está vendo, Ele está tecendo um tapete belíssimo, um tapete que vai ser a imagem do Senhor Jesus Cristo. Aí o Felipe vai me ajudar aqui.